E aí, olha só, eu vou ensinar vocês a calcularem o gasto calórico de exercício pautado no consumo de oxigênio. Ah, professor, já tentei fazer isso daí e é difícil demais. Eu vou provar para você que não é, tá? Grave uma coisa na sua cabeça e anota uma coisa no seu papel. Para cada litro de oxigênio consumido, eu gasto 5 quilocalorias. Ponto. Cada litro, 5 quilocalorias. Tá bom? Bom, isso é regra, tá? Isso é regra. Então, olha só, galera. O VO2 de reserva, ele é... sempre que eu falo reserva, VO2 de reserva, frequência cardíaca de reserva e assim por diante, é o máximo menos o repouso. Ponto. O máximo menos o repouso. Tá? Esse é o VO2 de reserva. A frequência cardíaca de reserva, a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Beleza? E o VO2 bruto? É o VO2 que eu tenho numa determinada atividade, menos o VO2 de repouso também. Tá bom? Beleza. A cada 1 litro de oxigênio que eu consumo, eu gasto 5 quilocalorias. Por isso que, se eu avalio quanto de oxigênio eu estou consumindo, eu vou entender quanto de caloria eu estou gastando. Ué, se para cada litro eu consumo 5 quilocalorias, né, eu gasto 5 quilocalorias, então se eu tiver 30 litros, eu estou gastando 5 quilocalorias. Beleza? Muito bom. O consumo máximo de oxigênio, ele é equivalente. Vamos pegar um exemplo, então. Vamos pegar uma pessoa que tem um consumo máximo de oxigênio que a gente avaliou ou estimou de 40 mililitros por quilograma por minuto. Tá? Ela tem uma massa corporal de 80 quilos. Vamos pegar o protocolo de treino que aquele estudo mostrou? Foram 12 estímulos de 1 minuto a 90% do VO2 e 11 estímulos de 1 minuto a 70% do VO2. Não foram isso? Não foi isso? Simples. Qual que é o VO2 máximo dela? Não é o 40? 90% do VO2 máximo é 36 e 70% é 28. 36 mililitros por quilograma por minuto. Quantos minutos ela fez de exercício? Não foram 12 estímulos de 1 minuto? Então foram 12 minutos. Quanto que ela pesa? Não é 80 quilos? Quando eu multiplico tudo isso, eu tenho 35 litros. 34 litros e meio de oxigênio consumidos. 34 litros e meio de oxigênio consumidos, vezes 5 quilocalorias para cada litro, eu tenho 172 quilocalorias gastas. Só que ele não fez só 12 estímulos de 1 minuto a 90%, ele também fez, nos intervalos de recuperação, 11 estímulos de 1 minuto a 70% do consumo máximo. E aí quando a gente pega lá, né, 70% do VO2 máximo é igual a 28 mililitros por quilograma por minuto. Vezes 11 minutos vezes 80 quilos, 24 litros e meio. Vezes 5 quilocalorias por litro, 123 quilocalorias. Ou seja, aquele exercício gastou 172 quilocalorias na fase de estímulo e gastou 123 quilocalorias nos intervalos de recuperação. Somando as duas coisas, nós temos aí 295 quilocalorias gastas naquele exercício. Beleza? Então, galera, o que acontece é o seguinte: você consegue, a partir do consumo de oxigênio, você consegue estimar o gasto calórico do indivíduo. Beleza? Para cada litro de oxigênio consumido, você gasta 5 quilocalorias. Para cada litro, 5 quilocalorias. Fechou? Muito bom.
O telefone toca e meu ringtone aqui é da UEFA Champions League. Beleza, galera. Agora olha só. Você tem dois tipos de sujeitos na sua vida. Um que você vai chamar de high responder e um que você vai chamar de low responder. O high responder é o altamente responsivo. E o low responder, ele é o pouco responsivo. O altamente responsivo e o pouco responsivo. Beleza? O high responder, ele vai ser o modelo de treinamento que você empregar para ele, ele vai responder mais rapidamente, mais vigorosamente. E o low responder, ele vai responder de forma mais lenta. Observa aqui no gráfico que ambos os indivíduos apresentam o mesmo consumo máximo de oxigênio. O mesmo, tá? Só que aqui, aí eu vou até modificar aqui, ó, vou colocar o tempo em semanas aqui. Só que aqui o indivíduo que é o indivíduo que está em laranja, aqui o bege, ele aumentou o VO2 máximo dele num período menor de tempo, em semanas de treinamento. Já o indivíduo que está em azul, ele aumentou o VO2 máximo dele em período um pouco maior de tempo, em semanas. Porém, ambos têm o mesmo consumo máximo de oxigênio. Então, para alcançar aquele mesmo consumo máximo de oxigênio, algumas pessoas vão ser mais responsivas para alcançá-lo mais rapidamente, algumas pessoas serão menos responsivas e demorarão um pouco mais para alcançá-los. Beleza? Muito bem. E da mesma forma, existe um outro contexto chamado, uma outra variável metabólica chamada de limiar ou de lactato. Então, olha só, imagina que você tem um indivíduo correndo e esse indivíduo ele está correndo ele está praticando o treinamento de corrida a 8, 10 km por hora. Imagina que você tem um ponto onde você começa a acumular o lactato, e o lactato nada mais é do que um subproduto metabólico. O lactato nada mais é do que um subproduto metabólico que indica que você está trabalhando no metabolismo anaeróbico. Tá? É só isso. O lactato não induz fadiga em ninguém. Aliás, sem o lactato você sentiria fadiga em momentos muito mais precoces de exercício físico. Beleza? Então o lactato ele simplesmente vai refletir que você tem uma atuação mais firme em um metabolismo que vai te induzir fadiga mais rápido, que é o metabolismo anaeróbico. Ou seja, o que o lactato, o limiar faz? O limiar é o ponto a partir do qual o treinador ou preparador físico ele tem que pensar o seguinte, logo mais esse cara vai ter fadiga. Logo mais esse cara vai alcançar a exaustão. Tá? Logo mais esse cara vai alcançar a exaustão. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o negócio. Como é que eu cheguei no valor de 36,28? Se eu tenho o consumo máximo de oxigênio estimado, e eu estou falando que o estímulo dele vai ser 90% do consumo máximo de oxigênio, então 90% de 40 dá 36, 70% de 40 dá 28, beleza? Professor, eu não sei qual que é o VO2 máximo dele. Você consegue estimar a partir da frequência cardíaca. Calma, eu chego lá. Confia em mim. Então, olha só, o que é um processo de adaptabilidade ao treinamento? Se antes eu alcançava o meu limiar a 8 km por hora, agora eu preciso deslocar a curva do limiar para a direita. Quando eu desloco a curva do limiar para a direita, aquilo que antes eu alcançava com 8 km por hora, agora eu estou alcançando com 10 km por hora.
Ou seja, o meu VO2 máximo ele está o mesmo, só que agora eu consigo atuar em momentos mais ou em velocidades e intensidades maiores, tá? Sem que eu gere fadiga e sem que eu gere exaustão, sem que eu gere um estresse metabólico significante. Ou seja, se antes eu corria 8, agora eu estou correndo a 10. O que é o tal do estado estável? O estado estável é o estado até esse ponto onde eu começo a acumular acidose. A acidose é essa que não é gerada pelo lactato, mas sim pelo hidrogênio. E aí a gente vai ver isso numa outra ocasião. Tá? Galera, vocês estão entendendo fisiologia. Vocês estão entendendo fisiologia. Henrique, não acontece nada. A única coisa que acontece quando você acumula lactato é que quando você acumula lactato, muito provavelmente você está acumulando hidrogênio. E se você está acumulando hidrogênio, você vai entrar em acidose. Então o lactato ele te sinaliza o seguinte: ó, Henrique, fica ligeiro aí, porque o cara está acumulando lactato. Se ele está acumulando lactato, então ele está acumulando hidrogênio. E se ele está acumulando hidrogênio, muito provavelmente ele vai fadigar. Fica ligeiro, fica esperto. Tá? Beleza? É isso. Quando você desloca para a direita, o seu estado estável é maior. Então, se antes eu conseguia correr a 8 km por hora sem fadigar, agora eu consigo correr a 10 km por hora sem fadigar. Se antes eu corria a 8, agora eu corro a 10 sem fadigar. Eu desloquei a curva para a direita. E aí vem a seguinte, né? Olha esse slide, olha esse slide. Esse slide é sensacional, galera. Esse slide me acompanha desde a graduação. Foi o slide que eu utilizei. Esse slide tem história, hein? Esse slide tem história. Esse slide foi o slide que eu utilizei para tentar entender a questão do limiar quando eu ainda era um estudante de graduação. Tá? E se eu entendi por esse slide, você também vai entender por esse slide. Se eu entendi por esse slide, você também vai entender por esse slide. Quais os indicadores de acúmulo de lactato? Bianca, o que faz você acumular lactato é o seguinte: algumas pessoas acreditavam que era ausência de oxigênio. O que faz você acumular lactato é não ter tempo suficiente para poder gerar energia. Porque se você tem tempo suficiente para gerar energia, porque a sua intensidade de exercício é mais baixa, então você não precisa produzir lactato. Você não precisa produzir hidrogênio. Vocês vão entender isso na bioenergética. Vocês vão entender isso em bioenergética. Tá? Você não precisa. Por outro lado, se você de certa forma, deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso de uma forma mais... Deixa eu ver aqui. Calma aí, cadê a pergunta dela? Sumiu. Ah, tá. Conceito está listado? Não, cadê a pergunta? Quais indicadores do acúmulo? Significa que se você está acumulando lactato, você está numa intensidade de exercício que você não tem tempo de gerar energia e, portanto, você gera energia com mais velocidade. Mas não é porque não tem oxigênio. O não ter oxigênio é uma consequência. Imagina o seguinte: você tem 3 fases de exercício. Primeira fase é aquela, né, levantei, você levanta agora, vai até a cozinha, bebe uma água. Essa é a primeira fase de exercício. Você utiliza predominantemente para gerar energia gordura. A gordura ela é utilizada principalmente pelas fibras vermelhas, tá? Pelas fibras de contração lenta. E é um exercício muito leve, que vai de 0% até mais ou menos 40% do consumo máximo de oxigênio, ou mais ou menos 60% da frequência cardíaca máxima. Tá? Para vocês terem uma ideia, a frequência cardíaca de repouso de vocês é por volta dos 50%. Então nunca vocês vão prescrever treinamento com a frequência de 50% da frequência máxima, porque a repouso é 50% da máxima. Se você levantar da cadeira agora, vai para 55%. Tá? Beleza? Então você tem lá, nessa primeira fase, normalmente nesse limiar que eu chamo de limiar aeróbico. Por que aeróbico? Porque o sistema aeróbico ainda predomina.
eu vou ter uma produção de lactato mais ou menos próxima de 2 milimols. Você não tem lactímetro. Então, né, é importante você saber, mas quando a gente for na prática ali da prescrição, vocês vão ver que vai ter uma forma muito mais prática. Mas é importante vocês saberem. Então, vocês vão saber. Tá? O lactato ele é um tamponador, não um transportador. Aí vamos supor que você continue fazendo exercício, você vai aumentando a intensidade. Agora você aumenta, se você aumenta a intensidade, você aumenta a contribuição de fibra branca, que é a fibra rápida. Eu não vou entrar no mérito de cada tipologia de fibra, não nesse momento. E aí você tem tanto o sistema mais oxidativo, que utiliza a gordura, mas você começa a ter uma contribuição já anaeróbica. A partir desses 4 milimols, que equivale a mais ou menos 77% da frequência cardíaca máxima, você já começa a acumular lactato de forma significante. Tá? Isso também equivale aos scores que eu tenho aqui embaixo de uma escala chamada de escala de percepção subjetiva do esforço. Essa escala de percepção subjetiva do esforço eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. E na última fase, você tem o sistema glicolítico. O sistema glicolítico, né, que é composto aí das fibras, e que vai ser utilizado principalmente pelas fibras de contração rápida durante exercícios que eu vou chamar de exercícios mais intensos. Beleza? Show de bola. Maravilha. Matheus, 50% pro idoso é muito pouco. Né, porque o 50% ele é o repouso. Então, quando você fala em trabalho e em esforço, 50% vai equivaler, porque quando ele fica idoso, a frequência máxima cai também. Se eu parto do pressuposto que a frequência máxima pode ser estimada de uma fórmula prática pela fórmula 220 menos a idade, quanto mais idade, menor a frequência máxima. Né? E quanto menor a frequência máxima, 50% disso seria ainda menor. Então é o repouso. E aí, galera, é o seguinte. O que você quer melhorar? Quando a gente, esse slide é fantástico. O que você quer melhorar? VO2 máximo ou a intensidade referente ao limiar? Porque olha só. Eu posso ter duas pessoas com VO2 máximos iguais. Entretanto, uma delas tem o limiar a 10 km por hora e a outra tem o limiar a 8 km por hora. Então, apesar da capacidade máxima ser igual, a submáxima é diferente. E aí, o que eu preciso melhorar? O VO2 máximo ou deslocar o lactato para a direita, o limiar para a direita? Entendem o que eu estou querendo dizer? Eu posso ter o mesmo, eu e a Rosemeire podemos ter o mesmo limiar, o mesmo consumo máximo de oxigênio relativo. Eu e o Carlão podemos ter o mesmo, eu e o Matheus podemos ter o mesmo relativo. Mas o meu limiar pode ser menor do que o do Matheus. E apesar de no máximo sermos iguais, até chegar lá o Matheus trabalha numa intensidade maior do que eu. Rosemeire, o limiar aeróbico ele é a primeira transição que eu tenho de um metabolismo predominantemente aeróbico para um metabolismo com uma contribuição anaeróbica maior. Tá? Entendem? Então, se eu falar assim, olha, eu quero saber qual que é o consumo máximo de oxigênio de um triatleta, para quê? Para quê? Porque o consumo máximo é o máximo. Você precisa saber em quanto tempo esse cara, qual que é a velocidade, qual que é a intensidade que esse cara consegue trabalhar de forma que ele não gere fadiga precoce. Alguns suplementos alimentares, por exemplo, conseguem fazer com que você tampone a acidose metabólica e desloque essa curva do lactato um pouquinho mais para a direita, como é o caso da betalanina, como é o caso do bicarbonato de sódio. Tá? Como é o caso desses dois suplementos, por exemplo. Se eu quero trabalhar melhora do VO2 máximo, eu dou ênfase na intensidade. E se eu quero trabalhar o limiar, eu também dou ênfase na intensidade. Portanto, galera, em algum momento,
Exato, Henrique. Então, o objetivo do rendimento é melhorar principalmente o limiar. É melhorar principalmente o limiar. Beleza? Esse é o objetivo do treinamento. Melhorar o limiar. Se eu quero melhorar a intensidade do limiar, né, eu estou passando para vocês aqui um método que a gente utiliza na corrida, que é um método chamado de fartlek. Fartlek é um método onde você passa de 2 a 5 minutos num pace de 10K. O que é o pace de 10K? É o tempo que você leva para completar 1 km em uma prova de 10 km. Que é um pace normalmente 2 a 3% acima do seu limiar de lactato. Tá? E aí você faz intervalos no pace de 5K. Esse pace de 5K é 5 a 6% acima do limiar de lactato. Olha só, quando eu quero correr mais, eu trabalho um pouquinho só acima do limiar. Quando eu quero correr menos, em espaço, 5 km, eu consigo trabalhar 5 a 6%, quase que o dobro, né, do que eu trabalharia no pace de 10K. Isso me remete ao modelo de a condição básica que eu tenho, que é a teoria geral do treinamento, a relação entre volume e intensidade de treinamento. Beleza? Volume e intensidade de treinamento. Pace é o quanto tempo eu levo para completar 1 km. Quanto tempo eu levo para completar 1 km. Beleza? Quanto tempo eu levo para completar 1 km. Fechou? Quanto tempo? Esse é o pace. Pace é a velocidade, o quanto tempo eu levo para completar 1 km. Então, por exemplo, eu levo para completar 1 km, sei lá, 4 minutos. Qual que é a velocidade, então, que eu tenho que ficar para em 4 minutos eu completar 1 km? Né? E aí o modelo fartlek é um modelo variativo. O que é o fartlek? Fartlek é isso daqui, ó. Você vai variando a intensidade sem um intervalo muito bem definido. Você vai variando a intensidade ao longo dos seus estímulos. Você varia a intensidade ao longo dos estímulos. Beleza? Você varia a intensidade ao longo dos estímulos. Beleza, galera?